Eu cumprimento a todos com uma paz do Senhor. Eu vim deixar hoje uma palavra que tem queimado no meu coração. Deus colocou essa palavra no meu coração. Já há um tempo que eu venho tardando em compartilhá-la, mas hoje eu quero muito deixar essa palavra com vocês, no coração de vocês. Primeiro eu gostaria de começar agradecendo profundamente a Deus por estar falando ao meu coração e estar permitindo que eu possa compartilhar essa palavra com vocês. Essa palavra, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos e é uma palavra bastante conhecida que encontra-se também no livro de Êxodo 2. Eu vou estar lendo para vocês alguns versículos para a gente estar conversando. Lá no livro de Atos dos Apóstolos 23, diz assim: Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando entre si e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Agora no versículo 27 é um dos versículos chaves dessa ministração. Mas o homem que maltratava o outro, empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Agora nós vamos lá no versículo 35 para ganhar um pouco de tempo. Mas leiam depois toda essa passagem. Lá no 35 diz: Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder ou juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. É um texto bastante conhecido por todos nós. Moisés, ele, ao defender o seu povo, o povo hebreu, que estava sendo escravizado no Egito, ele matou um homem e quando ele foi defender os seus irmãos o acusaram daquela morte e por conta disso Moisés teve que fugir do Egito. E por 40 anos, preste atenção nesse tempo, irmãos, por 40 anos Moisés viveu em terra estrangeira. Após 40 anos fora do Egito, Moisés foi chamado por Deus através da sarça ardente. Quando Deus falou com Moisés, diretamente com ele foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E aqui é isso que o versículo 35 nos fala. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder ou juiz? Ele foi enviado, irmão, pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que tinha aparecido na sarça. Irmãos, o título eu nomeei essa pregação como as circunstâncias mudam quem você é? O que falam para você muda quem você é? Irmãos, o que falaram para Moisés? Ele saiu do Egito, ele saiu de onde ele estava, ele morou por 40 anos em terra estrangeira, mas o Deus Altíssimo continuou habitando nele. O que falaram para ele não mudou quem era Moisés. Moisés não se tornou outra pessoa por isso. Moisés continuou servo do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês é que quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, não há nada que falem a nosso respeito que venha mudar a nossa essência. Não há nada que falem
ao nosso respeito ou diretamente para nós, que venha a mudar quem nós realmente somos diante de Deus. Irmãos, quando nós estamos, quando nós nos tornamos templo do Espírito Santo, nada muda a nossa essência diante do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós escutamos palavras duras do homem, nós muitas vezes criamos expectativas em quem nós não devemos criar. Nós devemos, irmãos, criar expectativa em quem não nos frustra. E o único que não nos frustra é o Senhor. Ele é o único que não vai nos frustrar jamais. Irmãos, se está escutando alguma palavra dura, se está escutando algo que talvez fira o teu coração, não perca tempo com discussões vazias, não perca tempo fazendo crescer no seu coração um sentimento que não provém do Senhor. Não perca tempo fazendo crescer dentro de ti um sentimento que rouba o espaço do Espírito Santo aqui, no seu coração. Antes, medite de dia e de noite na palavra de Deus, como nos diz o Salmo 1. Antes, dobre os teus joelhos, clame, ore, converse com Deus. Nós somos de carne, sim, nós somos de carne. Às vezes é difícil, né? A gente receber uma palavra dura, a gente receber uma ofensa e a gente se calar e a gente manter o coração transbordando de amor. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós, quando nós escutamos qualquer palavra que não provém do Senhor, a gente continua transbordando amor. A gente continua transbordando um sentimento bom. A gente continua transbordando alegria. A gente continua transbordando paz. Porque o fruto do Espírito está sendo produzido. Porque nós estamos em Cristo. Porque nós estamos buscando. Então, irmãos, não permitam que palavras proferidas em sua direção pela boca do homem venham a mudar a sua essência diante de Deus. Irmãos, Moisés permaneceu 40 anos em terra estrangeira até que fosse efetivamente chamado pelo Senhor para que fosse libertar o povo hebreu do Egito. 40 anos. Moisés foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Toda a trajetória de Moisés foi uma trajetória guiada pelo Senhor. Mas só após a sua velhice, só após 80 anos de idade, só após 40 anos fora da terra do Egito, que ele foi chamado para retornar e libertar aquele povo. Ele tinha sido, irmãos, repudiado por seus irmãos israelitas. E só após 40 anos ele retornou, sendo exaltado pelo Senhor. Às vezes a luta está grande, às vezes o deserto está longo, às vezes a dor aqui, parece que está crescendo, mas não. O que está crescendo é o Espírito Santo dentro de você. O que está crescendo é a oportunidade de você estar de joelhos dobrados diante do Senhor. Porque o tempo da vitória na tua vida vai chegar. Porque o tempo da luta e do deserto vai passar. Mas o que vai ficar é o que foi construído nesse período.
Então, que nós possamos construir nesse período de deserto, nesse período de dor da sua vida, nesse período que às vezes parece longo. Para Moisés, foram 40 anos em terra estrangeira. Para a gente, às vezes a gente acha longo 1 ano, 5, 7, 10, 15. A eternidade, vamos ter, irmãos, a eternidade ao lado do Senhor. Então, esses 5, 10, não sei quantos anos você está passando por essa luta, ou quanto tempo, podem não ser muito tempo. É o tempo necessário para Deus trabalhar você. É o tempo necessário para Deus te moldar. Nós somos, disformes, nós somos como barro na mão do oleiro, que vai criando forma à medida que o oleiro vai trabalhando. E o oleiro não trabalha de qualquer jeito não, irmãos. O oleiro não trabalha com brutalidade, o oleiro trabalha com delicadeza, concentração, calma. Ele precisa de tempo para aquele barro se tornar um jarro de honra, um jarro que vai ser usado por ele, um jarro que vai ser tremendamente usado por ele. Então, irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos crescer espiritualmente. Não deixe que o que proferiram em sua direção mude quem você é diante de Deus. Irmãos, no tempo oportuno, Deus vai te honrar. A sua justiça vem de cima. Quem te justifica é Deus. Então, mantenha teus olhos, lá no alto, de onde lhe virá o socorro. Mantenha teus olhos lá no alto, de onde virá o teu afago, de onde virá a tua vitória. Eu gostaria também de compartilhar brevemente um outro versículo também que se encontra, uma outra passagem, na verdade, né, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, também no livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu só, 16, Atos dos Apóstolos 16, 30, a partir do 38 até o 40. Fala assim: os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Eu li o 38 e o 39. Atos Apóstolos 16 fala quando Paulo e Silas estavam na prisão. Também é uma passagem bastante conhecida. Paulo e Silas foram presos, Paulo e Silas foram açoitados, Paulo e Silas foram acorrentados. Mas Paulo e Silas, irmãos, aleluia, glória a Deus, como Deus é fiel. Mas Paulo e Silas não perderam a essência deles diante de Deus. Paulo e Silas estavam presos, eles estavam acorrentados, eles estavam açoitados e machucados, mas eles continuaram glorificando, eles continuaram adorando. Eles não estavam blasfemando, eles não estavam culpando ninguém por aquilo que eles estavam passando, eles não estavam. A palavra nos fala que eles estavam glorificando. A palavra nos fala que eles estavam tementes ao Senhor, crendo no Deus vivo. E através disso tudo, o carcereiro, irmãos, foi convertido. O carcereiro e toda a sua família entregaram suas vidas ao Senhor, através do testemunho de Paulo e Silas. Por que, irmãos? O carcereiro entregou a vida ao Senhor, o carcereiro e toda a casa dele, porque Paulo e Silas, mesmo sendo açoitados, mesmo sendo acorrentados, aprisionados, não deixaram sua essência, não mudaram a sua postura diante do Senhor. Continuaram servindo ao Deus Altíssimo, continuaram, aleluia, glorificando. Eles deixaram de ser exaltados? Não, irmãos. No tempo oportuno,
no tempo oportuno. Depois que o carcereiro se converteu, que a família do carcereiro se converteu, eles foram soltos. E eles não foram apenas soltos. O que a palavra diz pra gente aqui no versículo 38 e 39, vou ler novamente. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram os magistrados, os que haviam prendido e açoitado eles, vieram para se desculpar diante deles e os conduziram para fora da cidade. Vieram, irmãos, para se desculpar. Olha que coisa linda, irmãos. Eles poderiam, assim que foram presos, falar: nós somos romanos, não façam isso com a gente, nós queremos ser soltos. Não, irmãos, eles cumpriram o propósito. Eles foram presos, eles passaram por tudo que passaram, o carcereiro se converteu, eles foram soltos e os magistrados se desculparam pelo que fizeram com eles. Olha que coisa linda, irmãos. Eles não perderam, oh glória, aleluia, Senhor, como Deus é fiel, irmãos. Esse tempo vai chegar na minha, na sua vida. Esse tempo aqui, que eles foram soltos, pediram desculpa a eles, vai chegar na minha e na sua vida. Mas olha quantas coisas estão acontecendo antes que esse tempo chegue na nossa vida. Grandes coisas estão acontecendo. Vamos abrir os olhos para as grandiosidades que Deus tem operado na nossa vida nesse momento. Vamos abrir os olhos. Às vezes a gente quer enxergar tanto lá na frente, quer enxergar tanto o que vai vir, o porvir, que a gente não olha para a grandiosidade desse momento. Por quão tremendo tem sido cada respirar nosso. O quão tremendo tem sido cada fôlego de vida que o Senhor nos dá. Vamos, irmãos, olhar para cada fôlego de vida. E como podemos viver dessa forma? É difícil, às vezes é realmente, às vezes o deserto é duro, às vezes a palavra que a gente recebe é pesada, às vezes o coração é triste, nós somos de carne. Mas a palavra nos diz, lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como vamos conhecer a verdade? Aqui, ó, a palavra. A palavra do Senhor nos mostra como deveremos agir, como devemos caminhar, como devemos ser. Irmãos, Cristo nos amou, Cristo nos amou e nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Deu seu Filho único por nós para nos salvar. Amor incondicional, graça imerecida. Nenhum de nós somos merecedores desse amor tremendo e fiel. Mas, só um minuto, nenhum de nós somos merecedores desse amor tremendo e fiel. Mas todos nós, irmãos, todos nós temos esse amor. Basta estarmos de coração aberto, de joelhos dobrados, lendo a palavra, conhecendo essa verdade tremenda. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês lá Isaías 61, aqui ó, Isaías 61, 7. Em lugar de vergonha, da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Irmãos, o tempo de dupla honra na sua vida vai chegar. Creiam, estejam firmes, orando e alegres. Alegres, a alegria do Senhor é a nossa força. Um grande abraço, em nome de Jesus. Que Deus tenha falado tremendamente ao coração de vocês, assim como falou ao meu.